Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que se inicia. E vamos dar hoje continuidade à série de vídeos sobre votos com Deus. Nós começamos essa série falando sobre o que é voto, não é? O que é um voto com Deus, como se faz, não é? O poder que há no voto e como Deus trata o voto que nós fazemos com Ele. Ele trata com muita seriedade. Portanto, nós também devemos fazer votos com seriedade, não com brincadeira, porque Deus vai requerer o voto que a gente fez. E voto é uma promessa. Voto é você dar a sua palavra para o Senhor que você cumprirá ou fará alguma coisa. E seja firme, tá? Deus até diz na Bíblia, olha, toma cuidado. É melhor não fazer votos com Deus do que fazer e não cumprir. Aí a pessoa até diz assim, então acho melhor não fazer voto nenhum, né? Vai que eu não cumpra. Gente, voto é ato de fé. Voto com Deus é uma atitude para mudança de vida, para mudança de uma situação, sabe? Tem pessoas que por medo de não cumprir votos nem fazem votos e não estão obrigadas. Mas também Deus não é obrigado a mudar a vida delas. A vida da pessoa é sempre aquela mesma água, como se diz, né? Quer dizer, aquela vidinha que não muda. É tristeza, derrota, doença, a vida toda, sabe? Vivendo como qualquer um desse mundo, quando deveria viver como um filho de Deus. Mas muitas coisas só mudam quando a gente faz um voto com Deus. E hoje vamos ver o voto de Ana, tá? A Bíblia apresenta muitas pessoas que fizeram votos com Deus e tiveram uma transformação milagrosa nas suas vidas. E vamos começar com o voto de Ana. Tudo bem? Antes, porém, da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Muito bem, Ana, a mãe do profeta Samuel, aquela mulher que ficou com o nome registrado na história bíblica porque ela teve uma atitude de fé muito grande. Ela dá o exemplo do que um voto sério com Deus pode fazer. E Ana ficou assim simplesmente numa vida vitoriosa e abençoada. Porém, nem sempre foi assim. Ana começa a história dela na Bíblia tendo ela depressão. Pelo menos a Bíblia dá a entender isso. Ana estava deprimida, estava com depressão, estava triste, abalada. E por quê? Porque ela não podia ter filhos, né? A saúde dela, a saúde do organismo dela, no sentido de reprodução, estava mal, não funcionava. Ela tentava ter filhos, mas não conseguia gerar filhos. E o marido dela, que se chamava Eucana, a amava muito, mas muito amor mesmo. Só que mesmo com todo o amor que Eucana tinha para com Ana, ela não era feliz, ela não estava completa, estava faltando isso aí, né? Poder gerar filhos. E o Eucana tinha uma outra mulher. Veja, isso não é desculpa para um homem de Deus ter duas mulheres, tá? Isso aí chama-se poligamia e adultério, tá bom? Hoje, o homem de Deus tem que ter uma só mulher, tá certo? Mas naquela época, devido às circunstâncias, Deus tolerava isso, não é que Deus aprovava. E Deus, ele permitia tolerantemente, tá? Mas não era o ideal. Porém, era assim que funcionava a sociedade. Então Eucana tinha duas mulheres, uma era Ana, a quem ele amava muito. A outra esposa dele se chamava Penina. Pensa numa peste, né? Vamos dizer assim, né? Pensa numa mulher encrenqueira, pensa numa mulher ciumenta. Era a tal da Penina, porque Eucana, seu marido, amava mais a Ana e dava todo o carinho para Ana. A Penina ficava provocando a Ana e a Penina tinha filhos. A Penina tinha 10 filhos. A Penina tinha lá um mundaréu de filhos, né? E ela provocava a Ana
mostrando os filhos dela, fazendo carinho nos filhos dela, né? Olha meus filhinhos, né? Imagina a Penina, né? Pegando os seus filhos, do mais velho até o mais novo, um dando a mão para o outro, né? Passeando na frente de Ana, provocando Ana. Imagina a mente de Ana, né? A cabeça dela ficou triste, deprimida. A Bíblia diz que ela só chorava, a Bíblia diz que ela não comia, vivia triste para os cantos, ainda que o Eucana, seu marido, fosse tentar consolá-la, ajudá-la, né? Abraçá-la, dar o conforto, ela não se sentia completa, isso não resolvia, ela continuava chorando, continuava sem comer, continuava ali na depressão. Mas um dia eles foram para onde ficava o tabernáculo, eles foram para onde ficava o templo, mas não o templo de Salomão, não é o templo que Salomão construiu, né? Mas sim o tabernáculo, que era o templo móvel, que ficava em Siló, né? Então era onde ficava o templo, o tabernáculo, antes do templo de Salomão ser construído. Então, o povo de Deus tinha que ir lá pelo menos uma vez por ano, tinha que ir lá adorar o Senhor. E eles foram. Então foram Eucana, que era o marido, foi a Ana, que era a esposa de Eucana, a qual mais amava, foi a Penina também, e foram lá, né? Então eles iam lá todo ano adorar o Senhor. Mas nesse ano em específico, Ana, ela fez algo muito forte. Ela estava orando ao Senhor. Vamos ler o texto aqui. Essa história você encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1 em diante. Mas eu vou ler aqui para você o texto específico. Olha só o que Ana fez para mudar essa situação. Primeiro eu vou ler para você como é que ela estava. Olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival, no caso a Penina, né, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Cerrado a madre é um modo de dizer que ela não podia ter filhos, tá? Então, quando fala o Senhor lhe cerrou a madre, não quer dizer que Deus causou esse mal nela, não é isso. Deus permitiu, motivos não sabemos, mas ela não tinha filhos. E aqui está dizendo que a Penina irritava Ana e excessivamente. Irritar aqui no sentido de perturbar mesmo, de provocar, sabe? De jogar na cara. E a Ana não reagia, coitada. Como é que ela ficava? Olha para você ver aqui, ó. Capítulo 1, versículo 7. E assim o fazia ele, o Eucana, levava a sua família, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, no caso a Penina, a irritava, pelo que chorava e não comia. Quer dizer, a Ana não reagia contra a Penina, ela só chorava e não comia. Talvez ali ela quisesse colocar a cabeça num buraco, como faz o avestruz, né, para não ver ninguém. Depressão, sinais de depressão, né? Olha a situação que ela estava. Só que, por outro lado, Ana sabia que havia um Deus na vida dela. Ela tinha informações sobre o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fazia diferença. Então, o que ela fez? Vou ler para você aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vou te dar uma explicação aqui antes de Ana ter feito o voto. Olha só, a Bíblia diz que ela estava tão amargurada que ninguém mais podia ajudá-la. Ninguém podia ajudá-la. Às vezes você está assim, né? Amargurado, está com depressão, está triste, não sabe o que fazer, tem coisas que não há solução humanamente falando para você, e você fica correndo atrás dos outros para pedir ajuda. Não tem problema pedir ajuda, não tem problema nenhum. Só que lembre-se que há um Deus que você pode pedir ajuda, porque às vezes você corre atrás de meio mundo para pedir ajuda e ninguém, por mais que queira, pode te ajudar, porque são seres humanos. Mas Deus, Ele não é homem, Deus é Deus, Ele é eterno e todo-poderoso e Ele pode ouvir a tua oração e responder ao seu clamor. A Bíblia diz aqui que Ana
com amargura de alma. Olha, estava amargurada muito por dentro, mas mesmo assim ela orou ao Senhor. Diz a Bíblia, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso aqui não foi uma oração de 5 minutinhos ou 10 minutinhos. Isso aqui levou horas. Quando fala que ela chorou abundantemente, ela gastou um tempão ali na presença de Deus. Mesmo com amargura de alma. Quantas pessoas dizem assim: hoje eu não estou bem, eu não vou na igreja. Hoje eu não estou com vontade de orar porque eu estou chateado. Hoje eu não vou orar porque eu estou amargurado. Eu briguei com o marido, briguei com a esposa, briguei com o vizinho, não vou orar porque eu não me sinto bem para orar. Ora, isso é desculpa. Isso é o diabo que coloca na mente da pessoa que a pessoa não buscar Deus porque está com isso, está com aquilo. Ora, é Deus que vai resolver o isso ou aquilo para você. É Deus, mas você tem que buscar, mesmo com dificuldade, como Ana estava. Você acha que Ana estava com vontade de orar? Você acha que ela estava com vontade de se levantar? A Bíblia diz que ela se levantou para orar, oração de pé, não é? Tem algumas seitas aí que falam que oração é só de joelhos, né? Não, a Bíblia está repleta de exemplos de várias posições para orar. Pode orar ajoelhado, sim, tem dúvida. De pé, como Ana, né? Pode orar de cócoras, como Davi fez. Pode orar deitado, como Jonas fez. Pode orar sentado, como os discípulos fizeram no Pentecostes, né? Então, gente, há vários modos de uma pessoa orar, porque o que importa numa oração não é a posição do corpo, é a posição do coração, é o coração que tem que estar dobrado para Deus. Então, no caso aqui, voltando, Ana, você pensa que ela estava com vontade de ficar orando? Não, mas ela sabia que se ela não fizesse isso, a vida dela ia continuar a mesma porcaria de antes, a mesma droga de antes. Como tanta gente hoje está vivendo uma vida droga, uma vida porcaria, uma vida ruim, de baixíssima qualidade, e são filhos de Deus. E são pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso. Mas muitas vezes não muda nada, por quê? Porque não tem uma atitude, né? É mais fácil. Entendi. Tem gente que acha mais fácil, né? Murmurar, reclamar, jogar a culpa nos outros, né? Reclamar da vida, falar: ai meu Deus, eu não estou aguentando mais, não sei o que eu vou fazer, só por Deus. Cala a boca. Desculpe, viu? Se me perdoe de todo o coração, mas aqui eu tenho que fazer como Caleb fez. Caleb fez calar o povo e disse, né? Eia, subamos, possuamos a terra. Essa é outra história, tá? Mas Caleb fez assim, para fazer o povo parar de falar bobagem. É como se ele dissesse: cala a boca, gente, para de falar isso daí, isso aí traz derrota para vocês. E eu estou dizendo a mesma coisa, pelo amor de Deus, meu amigo e amiga, irmão e irmã. Se você é uma pessoa que só murmura, só reclama, só acha mais fácil jogar a culpa nos outros, eu vou te falar, por favor, com todo o amor do mundo, cala a boca, fecha a matraca, da tua boca sai bênção ou maldição. Então, em vez de reclamar da vida e jogar a culpa nos outros, faz como Ana, vai orar ao Senhor, vai falar com Ele, chora diante dEle, derrama suas lágrimas aí, não é? Não tem problema, lava a sua alma, mas vai fazer isso. Porque nesse ato que Ana teve, que Deus foi trabalhando no coração dela. Você acha que Deus não queria ajudar Ana? Claro que Ele queria. Mas Deus precisava ver uma atitude de Ana. E naquela longa oração que Ana fez, clamando ao Senhor, falando ao Senhor, chorando, Deus plantou no coração dela: faça um voto para mim, faz uma promessa para mim, dá a sua palavra que você vai fazer algo por mim, que eu posso fazer algo por você. Veja, Deus, Ele requer fé. E muitas vezes a fé não é só um sentimento. A fé, ela vai ter que ser manifestada por uma atitude. Como tem pessoas que falam: eu tenho tanta fé em Deus, eu tenho uma fé tão grande em Deus. Mas olha a vida destruída que essas pessoas têm. Cadê a fé? É mentira, tem fé nenhuma. E se tem, está morta. Porque como a Bíblia diz, né? A fé sem obras está morta. Então prova que você tem fé tomando atitudes, não só falando. Ana, ela falou aqui com Deus e Deus então
porque ela foi buscar a Deus, Deus foi trabalhando no íntimo dela até ela chegar no ponto de fazer o voto com Deus. E uma outra coisa, hein? Antes da gente falar do voto que Ana fez. Você pode ler o contexto aqui, você não vê Ana uma vez reclamando da Penina, xingando a Penina, amaldiçoando a Penina, mandando a Penina tomar naquele lugar. Desculpa a expressão, se me perdoe, tá? Mas o que a gente vê até crente falando isso hoje, né? Ai, tomar banho na soda, né? Esse é o mais baixo que a pessoa fala, né? Não é? Ô, barai, não é barai. Troca o B pelo C, você vai ver o que dá, né? Crente falando esse lixo, essa palavra lixo na boca de muito crente. E o crente achando que tá legal, né? Porque é crente mundano, que anda que nem o mundo, que age que nem o mundo, que anda no curso do mundo. Palavras dessa natureza na boca de um cristão, pelo amor de Deus. Olha que qualidade de crente temos hoje, né? E muitos são contaminados pela própria internet. Fica assistindo um monte de tranqueira por aí, né? Porque internet é assim, tem coisa que você aproveita, mas a maior parte você sabe que é lixo, né? A maior parte, não digo tudo. Mas contamina a pessoa. Então por isso que eu digo para você, vai buscar Deus em oração, gaste tempo com Ele. Gaste é modo de falar, né? Invista tempo com Deus, porque o retorno é maravilhoso. Quando Ana estava orando ao Senhor, Ele colocou no coração dela, faz um voto para mim, e ela fez. Olha o voto que Ana fez com o Senhor. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Aqui depois tem uma continuação desse versículo aqui que não interessa para agora. Mas olha só, a Bíblia diz que ela fez um voto. Ela fez o voto de algo muito grande. Gente, ela não fez aquele voto bobo. Ah, meu voto hoje é não chupar bala. Hoje eu sou viciado em bala. Eu não vou mais chupar bala hoje. Ah, que voto ruim, hein? Ah, você me perdoe, tá? Eu voto porcaria. Ah, tenha dó, né? Ah, tem voto... Olha, sinceramente, tem gente que quer milagre grande e quer fazer um votico formiga, né? Nem formiga, micróbio, né? A pessoa promete dar um pouquinho, algo facílimo para Deus. Ah, tenha santa paciência. Tem que fazer voto de qualidade, como Ana fez. Ana falou, Senhor, se o Senhor atentar para a minha aflição e me conceder que eu tenha um filho homem, eu vou entregar esse homem para servir ao Senhor no templo todos os dias da vida dele. E na cabeça dele não vai passar navalha, vai ter aquele cabelão enorme, né? É um voto que ela fez com Deus. É um voto que ela fez com Deus. Gente, olha só, se o maior desejo dela era ter filhos, imagina, assim que ela tivesse o primeiro filho, você acha que uma pessoa normal, ou uma pessoa, vamos dizer assim, normal entre aspas, né? Daria aquele filho, não veria aquele filho crescer junto de si? Claro que não. Mas a fé faz essas coisas aqui, ó. A fé não se apega naquilo que nós recebemos de Deus. A fé se apega em Deus. Porque Deus é maior do que aquilo que Ele dá pra gente. O que Ele dá pra gente já é grande, mas o próprio Deus é muito maior. Então, ainda que recebamos coisas grandiosas de Deus, nós não podemos nos apegar às coisas que Deus nos dá, mas sim ao próprio Deus. E foi o que Ana estava fazendo. Ana disse, me dá um filho homem, Senhor, que eu vou entregá-lo para servir ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois dessa oração, depois desse voto, e a Bíblia diz que depois que ela fez o voto, continuou orando ainda, e falando com Deus, O sacerdote Eli foi lá, até pensou que ela estivesse bêbada, né? Aí ele foi lá, né, falar para ela, ô mulher, está bebendo uma hora dessa? Ela falou, não, Senhor, não pensa mal de mim, não. Eu não sou uma filha do diabo, não, uma filha de Belial, não faço isso, eu não bebo. Isso é coisa do cão, é coisa do cão, né? Não faço essas coisas, não. Né? Aí ela explicou a situação. Aí então ele compreendeu e abençoou ela. E falou, vai em paz, né? E sabe o que aconteceu? Depois daquela tremenda oração que Ana fez, aquela oração longa, aquela dedicação ao Senhor, chorou diante de Deus, fez o voto com Deus, depois do voto orou mais ainda. Olha o remédio, gente, olha o remédio.
Deus deu remédio para ela. Diz a Bíblia o seguinte, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. E Ana disse para o sacerdote Eli, acha a tua serva mercê diante de ti. Olha que interessante, né? Falou assim, que eu tenha graça diante dos seus olhos, né? E diz a Bíblia, assim a mulher, no caso a Ana, se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que maravilha, gente. Aquela oração e aquele voto foram um remédio para a alma de Ana. O remédio que nenhum médico consegue dar, que nenhum tratamento consegue solucionar, Deus pode dar. Não é? Oração, consagração, voto com Deus, mais oração. Olha que maravilha! O próprio Deus cuida da gente, o próprio Deus dirige a gente no que fazer. No caso, Deus dirigiu Ana a fazer um voto de entregar o filho assim que ele nascesse e desmamasse, né? Ela já entregaria para ser criada no templo. E assim foi. E olha o resultado logo após a oração de Ana. Ela que não comia nada, deu fome nela. Quando Deus restaura, dá fome na gente. Quando a gente é curado milagrosamente, dá fome na gente. Dá vontade de começar a viver de novo. Olha que maravilha, né? E além disso, a tristeza foi embora. Já não tinha mais tristeza. Entrou uma confiança tão grande nela que a tristeza sumiu. E aí, depois você lê na sua Bíblia, o profeta Samuel nasceu. E depois disso, ela teve mais filhos ainda. Olha como Deus foi bom. Ela deu um filho para servir no templo e recebeu vários outros no lugar, depois disso que ela fez. E olha o que diz no capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que diz. Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Olha que maravilha, né? E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja, o próprio sacerdote falou, olha, você deu um filho para o Senhor, que ele te dê filhos, no plural. Você deu um, Deus vai te dar mais. Porque por aquilo que você fez. E a Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos. No total, ela teve 6 filhos então. Veja como Deus é bom com aquele que faz um voto. Deus não é bom, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Está a fim de fazer um voto com Deus? Eu não posso dizer que voto você tem que fazer com Deus. Isso é você que tem que ver com Deus. O que Deus tocar no seu coração, faça. Tá? Você pode fazer um voto em dinheiro, um voto em atitude, um voto de consagração, um voto de acertar a sua vida com Deus. Até isso tem na Bíblia também, vamos ver isso nos próximos vídeos aí, tá? Mas ore a Deus e faça um voto com Deus. Deus vai te honrar, tá bom? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí pertinho do seu aparelho? No final a gente abençoa essa água aí. Se você não quiser, não tem problema, faz de acordo com a sua fé, tá bom? Vamos orar? Falemos com o Pai Celeste. Pai Celestial, bendito e santo, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença e muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo habitando em nossos corações, tornando-nos mais que vencedores, tornando-nos abençoados, fazendo-nos ser capazes, Pai, de realizar todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo. Senhor, essa pessoa que já definiu o voto que ela quer fazer contigo. Então, Pai, confirma no coração dela. Mas essa pessoa, Pai, que quer fazer um voto contigo, ela precisa de um milagre. Talvez até seja a mesma situação de Ana, essa mulher que não pode engravidar, ou este homem que tem algum problema de reprodução. Pai, eles querem fazer um voto contigo. Então, orienta eles, Senhor Espírito Santo, no voto que eles devem fazer. Pai Santo, Pai amado, essa pessoa que quer fazer um voto numa área financeira, na área material, profissional, familiar, sentimental, dirige eles, Pai, porque eles vão orar. Eles vão orar, vão pedir a direção ao Senhor e eu te peço, confirma no coração deles o voto que eles devem fazer. Pai amado, Pai Santo, cura essa pessoa que está enferma, abençoa essa pessoa que está precisando de um trabalho, abra as portas profissionais, dá o livramento para essa pessoa que está sendo ameaçada.
Pai, seja o escudo e a defesa dela e faz cair por terra toda ameaça, Pai. Fecha a boca do leão em favor dessa pessoa, eu te peço, Pai. Ajuda essa pessoa a se libertar dessa depressão maldita, dessa angústia, talvez ansiedade, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, Pai, faz um milagre nessa vida. Pai, dá provisão financeira que essa pessoa precisa. E finalizando, Senhor, esta oração eu te peço, abençoa esse copo com água, colocando nele a tua unção e o teu poder, e pela fé nós recebemos esta água abençoada de tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, veja aí o voto que você quer fazer, se quer fazer o voto, não é obrigatório como você aprendeu, né? Mas aí é você e Deus, tá bom? E no próximo vídeo veremos uma outra pessoa na Bíblia que fez um voto com Deus e Deus honrou. Deus te abençoe grandemente neste dia e até o próximo vídeo.